sobre algumas habilidades que podem mudar a vida da pessoa, né? Então, tem a questão do... Porque sempre usam aquele dilema, né? É sorte ou é talento? E acho que tem muito mais coisa além desses dois. A sorte é o que eu deixo por último, na verdade, né? Então vai ter o talento, a pessoa que é talentosa pra caramba, que já nasce com uma habilidade como jogador, sei lá, por exemplo. Tem cara que é inacreditável, que faz quando é criança já, né? Mas aí um ponto muito importante é a persistência, que você falou aqui em algum momento. No livro Quem Pensa Enriquece, o Napoleão Hill, ele entrevistou acho que 25 mil pessoas, se não me engano. Só cara bem sucedido. Aí ele falou que a maioria só alcançou o sucesso depois de muitas derrotas, né? Aí ele dá um exemplo, ele fala que... Acho que Henry Ford e um outro cara lá que eu não lembro quem que foi, qual que é o inventor da lâmpada, se não me engano. Thomas Edison. É, o Thomas Edison. Ele falou, cara, eu entrevistei eles dois. Eu posso te garantir, não teve nenhuma habilidade que eu vi naqueles caras, a não ser a perseverança. Tipo assim, quase que falando, mano, os caras não eram nada. É meio burro, não era estudado, mas o cara, ele botou, eu vou criar o carro, uma linha de produção e todo mundo vai ter carro um dia. Aí ele fala, mano, o cara não tinha nada, mas ele perseverou por muito tempo. Né? Aí, alguns outros pontos, a comunicação, acho que é muito importante, né? Eu gosto de pensar, né? Tipo, imagina que você é um recrutador. Claro que vai depender da profissão isso, né? Mas, pô, chega um cara que tem um currículo com 8 páginas, só que você faz uma pergunta, aí você chega o outro que tem um currículo de uma página, ou não, eu sou isso, sabe, gente desenrolada? Sim. Você ganha com o desenrolar, Sim. né? Você, mano, você viu que pessoa, nossa, o cara fala bem, a mulher fala bem, né? Extrovertida e tal. Claro que nem todo mundo vai ter essa, mas é uma das habilidades, né? Outra coisa que eu acho que pode ser muito bom é a questão do network. Querendo ou não, você se juntar com pessoas... Aqui eu tenho algumas reservas com relação a isso, que eu sei que eu acho que o network é muito top, que pra quem não sabe, né, conhecer pessoas. Quanto mais pessoa conhecer, melhor, principalmente pessoas que são especialistas em algo. Só que às vezes eu acho que o pessoal gera meio que uma ilusãozinha, tipo assim, o network é super bom, eu liguei pro Flávio Augusto e fechei um negócio de 50 milhões, tá, cadê o número do Flávio Augusto pro pobre? Né? Então assim, eu acho que você tem que ir indo no seu network de acordo com a sua possibilidade. Começa a andar com gente mais inteligente, começa a andar com gente que tá num propósito melhor, começa a andar com gente que tem uma habilidade específica. Eu posso não conhecer sei lá, o cara mais famoso do mundo, mas eu tenho um advogado que é especialista em alguma coisa, eu tenho um cara que é professor em algo, eu, por exemplo, como youtuber, eu tenho um número de um monte de cara que mano, me tira uma dúvida, esse bagulho aqui, eu tô falando asneira ou é isso mesmo, sabe? Então eu tenho uma rede de apoio, né, que o pessoal ia chamar de mastermind, sei lá. Então, eu acho que é muito importante a gente conhecer pessoas. Hoje em dia, infelizmente, cara, você entra mais numa pessoa de indicação do que por causa do seu currículo. Então, conhecer gente, eu acho que é importante. E teve outros que eu não lembro quais são. Tipo, tem um que eu falei, por exemplo, beleza. Pô, velho, tem gente que é bonito, é burro pra caramba, é bonito, você deu bem na vida. Né? Então, eu lembro que eu falei várias coisas que podem fazer alguém se dar muito bem na vida. Mas eu acho que esse da comunicação... Pega o meu exemplo, né? Não falando, você mesmo já falou que nós 4 falamos muito bem. Cara, por que deu certo? Porque eu soube fazer um vídeo. Sim. Agora, eu era um economista? Não. Até hoje eu não sei um monte de coisa. Eu vi aqui agora há pouco o Paulo Guedes passeando. Cara, eu não conseguiria conversar com ele. Acho que a única coisa que eu sei é explicar o que é inflação e CDI, né? Eu sou o melhor investidor? Não, também não. Tô longe de ser. Às vezes eu converso com os caras que os caras começam a falar de, não, que o derivativo do mercado futuro eu sei. Cara, perdido. Só que eu sei me comunicar com aquilo que eu sei. Eu posso não saber pra caramba, mas o pouco que eu sei eu me comunico bem. Que, inclusive, acho que esse é um dos segredos do canal ter dado bom, né? Então, assim, você fala bem, você se comunica bem, você consegue desenrolar se você sentar com alguém aqui, sabe? E eu sei que tem aquele ponto de que tem gente que é mais introvertida. Mas que nem eu tava no lugar, comecei a trocar duas coisas engraçadas aconteceu. Tava no lugar, comecei a conversar com a pessoa, você faz o quê? Não, eu trabalho na Cielo. Não, eu tô aqui porque eu vou fazer isso e aquilo. Fiquei conversando 5 minutos, mas o que você faz também na Cielo? Não, eu sou o CEO. Cara, eu nem sabia, eu tava conversando com o CEO da Cielo. Aí agora eu fui lá pra Porto Alegre, comecei a trocar ideia lá no elevador, lá, aquele papo rápido, aí foi ver, era o cara que criou o Invest, que tava lá, então sabe esse negócio de você, mano? Fala! Né? Você fica quieto. É uma coisa que eu acho muito errada em evento de network. O cara paga 8 pau, quando no evento não abre a boca, fica o cara de bom o tempo todo lá bebendo. Cara, você é burro, velho. Então assiste pelo YouTube de graça, caramba. Né? Então acho que essa parte de você tentar melhorar a sua comunicação, e cada um vai ter um jeito, mas acho que é muito importante, que ela abre muita porta pra conhecer gente, pra você se expor a sua habilidade, ao seu trabalho, o que quer que seja, né? E tem muita gente que, talvez pela falta de um livro, não sabe escrever, não sabe falar, não sabe abrir a boca. Aí entra um pouco aquilo que do mais perto que o diabo. É a pessoa que não tem opinião pra nada. Né? Você falou sobre a gente ler coisas diferentes. Às vezes eu me pego nisso. Caramba, mano, eu já li 10 livros seguidos de educação financeira. Não tá na hora de ler outra coisa? Né? Por quê? Porque eu quero ter um conteúdo pra falar sobre outra área. Se eu sentar com alguém que é sei lá, seja o Mário Sérgio Cortella aqui, o Clóvis Barros lá. Pô, velho, o que eu falaria com ele? Nada, sabe? Tipo, eu não sei nada. Então acho que isso são formas de a gente desenvolver que tem acesso pela internet, né? Eu, pensando no network, por exemplo. Há um tempo atrás, eu nunca imaginaria estar aqui. Eu nunca imaginaria, caramba, mano, eu tá com Malu, Perini e Natália Arcuri. Não, eu não tenho esse acesso. Talvez a maioria das pessoas que tá em casa nunca vai sentar com vocês. Só que assistir esse podcast de graça, você tá pegando a mesma coisa que eu tô pegando aqui. Entende? Tipo, aqui acabou, eu vou embora. Eu não vou pra casa de vocês pra comer alguma... Não sei que me convide, né? Eu não vou. Então, eu acho que esse negócio de network é interessante, mas essa parte de compartilhar conhecimento, cara, talvez eu nunca sente na mesa com o Warren Buffett, mas eu posso ler o livro dele. Que é tipo um intensivão de, caramba, passei 8 horas com o Warren Buffett absorvendo o que ele tem de mais incrível. Posso pegar o livro do Bruno Perini, posso pegar o livro da Natália Arcuri. Então, às vezes a gente não tem acesso a pessoas pessoalmente.
Só que às vezes ler um livro tem quase o mesmo efeito e custa muito mais barato. E é mais acessível pra quem não tem tanto acesso quanto nós, que hoje eu tô aqui porque eu sou um youtuber. Agora, se eu fosse um Zé Ruela que não tem conhecimento nenhum, que não tem amigo nenhum, que não fala com ninguém, nunca que eu estaria aqui. Mas eu assistir esse episódio e ouvir tudo que vocês falam em todo episódio aqui, eu posso. Né? Então acho que tem um pouco a ver com o interesse também em aprender cada vez mais e sugar conteúdos de pessoas muito inteligentes. Assim a gente vai crescendo e melhorando a parte de ter senso crítico, de poder analisar as coisas, né? Até dentro do canal de educação financeira. Eu gosto de ver canais que eu não concordo. Né? Por exemplo, tem muita gente que fala mal daquele livro Os Axiomas de Zurique. Pô, eu amo aquele livro, porque ele é todo fora da curva. Eu não concordo com muita coisa. Né? Também porque não entendeu muito bem o livro, por exemplo. Porque não é um livro de educação financeira, né? É um livro de especulação. Então o autor começa falando que não é pra você fazer aquilo com todo o seu patrimônio, seria uma pequena parte, caso você quisesse especular. Mas eu concordo com você sobre isso. Né? É bom, né? A gente conhecer, ouvir assuntos diferentes. Hoje eu tô tendo esse privilégio porque eu tenho meu programa Pobre Show, que inclusive vocês já foram lá. Pô, é muito bom, né, cara? Você sentar numa mesa com alguém que é especialista em várias coisas. Né? Então você vai pegando. Só que o mesmo prazer que eu tenho de sentar na mesa, o conhecimento que a gente tá trocando ali é acessível pra qualquer pessoa. Então eu acho que eu fugi um pouco do tema aqui, mas só trazer essa reflexão de que o conhecimento ele tá acessível pra todo mundo. Você não precisa ter o baita network do tipo, sou melhor amigo do Flávio Augusto, do Thiago Nigro, Natália Arcuri. Não, mas a internet aí é só dar o play. Né? Eu acho que tem a ver também, de novo, né? Repertório e curadoria. A gente tem que pensar, né, no nosso cérebro, né, no nosso mecanismo de armazenamento, como a gente pensa na nossa alimentação. Não dá pra você comer fast food todo dia e imaginar que você vai estar no shape, né, com o corpo dos sonhos. Não dá pra pensar que você vai consumir conteúdo de TikTok de 1 minuto, pegar a diquinha do primo pobre, do Bruno, da Malu, da Natália, de qualquer outro, e isso vai te enriquecer. Isso é o suficiente pra você ter isso que todo mundo tá falando aqui do ensinamento, né? Ou ficar vendo Big Brother o tempo inteiro, bobagem o tempo inteiro. E quando eu digo bobagem, eu também consumo isso. Mas existe um limite de tempo. É o que você consome a maior parte do tempo que provavelmente vai determinar o teu futuro, o que vai acontecer com o teu dinheiro. Então, aquilo que vai pra dentro, né, do teu cérebro é o teu alimento de vida. Então, cuidado com aquilo que você absorve, porque provavelmente você vai ser um reflexo do que você está consumindo de conteúdo. Então, me diga o que tem no teu feed e te direi quem és e quem serás. Que tinha até aquela frase, uma frase né? boa pros tempos modernos. Você citar uma frase? Não, é que tem aquele ponto, né, de que nós somos a média das 5 pessoas com quem a gente mais anda. Sim. Só que depois da pandemia a gente mais segue gente do que anda com gente. Sim. Então a gente é a média das pessoas que a gente segue e fica no feed o tempo inteiro. Você tá vendo só gente tonta que fala de bet o tempo inteiro? Você vai ser burro mesmo, cara. Você vai ser a média de quem você tá seguindo. Só segue gente tosca, né? Não que não possa seguir gente de humor e tal, mas é esse equilíbrio, né? Quem de relevante? Por exemplo, a pessoa tá em casa, ela segue 5.000 pessoas. Não tem como você acompanhar o conteúdo de 5.000 pessoas. Então, tenta começar a filtrar, tira gente irrelevante, tira gente que não acrescenta nada na tua vida, vai fazendo uma limpa. Porque se a gente é uma média das 5 pessoas que a gente tá mais acompanhando o conteúdo, que média que vai dar no final das contas isso aí, né? Eu acho que vale a pena fazer essa avaliação. Olha aí no teu feed, entra no teu YouTube. Só segue nós 4, gente. Tá bom. Mas ó, esse ponto que você citou do network, eu não achei que você fugiu do tema, não. Ele realmente é importante. Tem uma estatística que eu já vi do mercado americano. Quem trouxe isso foi o Morgan Housel. Ele cita um economista chamado Bhaskar Mazumder, que encontrou um dado mostrando que há mais correlação entre a renda de irmãos do que entre características físicas. Ou seja, se eu tenho uma renda alta, é mais fácil a minha irmã ter uma renda alta do que ela ter o mesmo biotipo, cor de olho, cabelo. Que é de fato o que aconteceu. Minha irmã, ela nasceu loira de olho azul. Eu nasci castanho, né? Por isso que eu fiquei rico antes, pra dar uma compensada. Mas isso tem a ver com, primeiro, escolaridade. Geralmente irmãos, principalmente com diferença pequena de idade, têm acesso às mesmas oportunidades de educação, mas também com network, né? Geralmente os pais com as mesmas pessoas, eles também têm um círculo de amigos meio que em comum, que abrem certas portas para que eles possam começar a carreira. E eu acho que esse network que você citou, muito pra parte boa, também temos que pensar que a gente tem que evitar o network na parte ruim. A Nath deu o exemplo da pessoa que acaba se enveredando pelo caminho das drogas, né? Cara, geralmente você entra lá guiado por alguém, né? Então tem pessoas que te puxam pra baixo, são âncoras, e outras que te levam pra cima, né? São balões na sua vida. Tentar evitar as âncoras o máximo possível, evitar esses grandes erros. E aí, com networking bom, e eu não tô falando de cara conhecer o bilionário, porque muito network que as pessoas têm com bilionários foi construído antes do cara ser bilionário. A não ser que você seja outro bilionário ou multimilionário que conheça ele, porque tem algum tipo de afinidade, ganhos que vocês possam ter em comum. E uma vez numa reunião que a gente fez aqui no grupo, o Guilherme Benchimol, ele tá no nosso conselho, né? E aí, pô, a agenda do Benchimol é super corrida, nem sempre ele está nas reuniões, mas quando ele tá, realmente a dinâmica é outra. Ele falou um negócio de uma maneira super desleixada, sabe? Só falou por falar. Eu anotei na hora, eu falei, cara, essa frase é genial. Ele falou, nós somos colecionadores de boas relações. Então, nutra as boas relações com as pessoas ao longo do tempo, porque, de alguma forma, né, pensando até de um ponto de vista egoísta, utilitário, mas isso vai ser útil algum dia pra você. Com certeza. Então não quer dizer que você tem que ser um banana que está bem com todo mundo, porque não retruca os outros. Não é isso, né? Eu já briguei com todos os meus sócios, e vou brigar certamente outras vezes com eles. Mas a gente mantém uma boa relação, até porque são pessoas razoáveis aqui. Se eu tô errado, eu vejo, cara, errei, foi mal, né, peço desculpa, já aconteceu muitas vezes. Então essa parte das relações é importante. Boa. E também é importante, né, usando a internet nesse caso, porque vocês devem receber isso todos os dias. Eu e o Bruno, a gente recebe, por isso tô falando. Muita gente falando, como que eu faço pra mudar o meu networking, pra conviver com pessoas diferentes? E a internet tá exatamente pra isso. Então, se você mora numa cidade pequenininha, que tem um monte de gente que faz sempre as mesmas coisas, e você quer sair dessa realidade, que nem a gente falou no início do podcast, você vai usar a internet, os livros e todas essas formas de se linkar com outras pessoas, pra que você consiga fazer um relacionamento e entender o que elas fazem, o que elas falam, e você poder replicar e talvez fazer coisas diferentes na sua vida. Eu vou dar um exemplo disso, de usar a internet. A Cris Junqueira, do Nubank, todos aqui conhecem, pô, o Nubank é uma empresa incrível, crescendo pra caramba. Eu sigo a Cris, e eu tava assistindo os stories dela uma vez, e ela tinha bem menos seguidores do que agora, tinha, sei lá, uns 100 mil seguidores, né? E teve uma história que ela postou que era assim, ó, pronto, todos os directs respondidos.
Eu falei com a Malu, caramba, cara, tem noção do que é isso? É a CEO do Então quer Nubank. dizer que alguém mandou uma dúvida pra ela e ela respondeu a dúvida da pessoa, cara. Todo mundo que falou com ela, ela respondeu de volta. Da hora. A Cris é... Então a pessoa poderia ter tirado uma dúvida sobre o negócio dela com uma pessoa que ajudou a construir o Nubank, né? Isso eu acho fantástico. E sabe também, Bruno, acho que às vezes a gente tem, não sei se é por conta do momento que a gente vive, de super exposição dos grandes expoentes das suas áreas e tal, e a gente subestima a capacidade daqueles que estão próximos Sim. também. Também. Então, às vezes é o professor da escola, é o diretor da escola, é aquela prima próxima ou distante, é o dono do mercado da tua cidade. Quando foi a última vez que você parou pra conversar com essas pessoas, sabe? Tipo, o que você poderia fazer pra estar nesses outros lugares dentro da tua própria cidade? Ah, mas a minha cidade só tem fofoqueiro. É impressionante como pra todo argumento Tem uma- existe um contra-argumento, ou alguma problemática, assim, mas aqui na minha cidade. Fala assim, então vai se lascar, meu, tipo, não vem falar comigo. Eu fico irritada com essas coisas. Pô, a gente tá dando, sabe, vários caminhos e nenhum deles serve, então continua fazendo do teu jeito, que pelo visto tá dando super certo, só que não, entendeu? Então, assim, na hora que você começar a se conectar com pessoas diferentes e tiver a humildade de entender que, ainda que você não precisa admirar aquela pessoa, mas ela vai poder te ensinar algo. Todo mundo tem algo pra ensinar a gente. Não importa qual é a origem dessa pessoa. Todo mundo vai ter uma história de perseverança, de resiliência. Eu, no jornalismo, eu acredito que eu aprendi muito mais com a mãe de família que perdeu tudo, com o pai que perdeu, tipo, os 2 filhos no incêndio da Boate Kiss. Sabe, com gente que perdeu tudo e conseguiu se reerguer, do que com milionários que criaram um negócio de sucesso. Tipo, me ensinaram muito mais sobre humildade, sobre o valor da vida, sobre o valor de estar aqui, sobre você cultivar boas relações e que as coisas passam num segundo, do que com qualquer outra pessoa que tenha passado pela minha vida por uma questão de ser bem-sucedido financeiramente. Então, eu acredito também, muitas vezes a gente fica nessa ânsia, e de fato, faz diferença, né? A gente sabe o quanto faz diferença você ter dinheiro, mas eu acho que é menos sobre você perseguir pessoas super bem-sucedidas porque ficaram muito ricas, e mais sobre você estar próximo também de pessoas e fazer perguntas abertas. Tem a ver com a história, né, de ser um bom curador e de você buscar repertório. Eu também percebo que as pessoas têm muita dificuldade em fazer perguntas. Muita dificuldade. Eu recebo perguntas, assim, que me dá vontade de fazer um curso só sobre como fazer perguntas. Como perguntar. Então fica a dica aqui. Nunca mais faça uma pergunta fechada. Malu, tá gostando de ser mãe? Sim, é assim, né? Sim, acabou. Malu, como tá sendo ser mãe pra você? Ah, comecei agora, né? Aí eu, tipo, Vai desenvolvendo. qual foi a maior dificuldade que você teve no processo até aqui? Ah, eu posso Você e desenvolver o Bruno o rolo. discutiram Exato. sobre a questão financeira? Como vocês discutiram isso? Então, assim, o que, por quê, como, quando, onde? O lead básico do jornalismo, sabe? Como, quando, por quê, Faz onde. sentido. Assim, então, jamais comece uma pergunta, você gostou? Empreendedor, né? Ah, eu faço pesquisa com os meus clientes. O que você pergunta? Ah, você gostou? Pô, se a pessoa falar que não, você vai falar que ela que tá errada, que ela não tem paladar, Então né? não volta mais aqui. Então não volta mais aqui, pode ser que aconteça isso. E se a pessoa falar que foi bom, provavelmente ela tá querendo te agradar. Então vocês não vão descobrir nada. Vazio. É assim, o que você melhoraria? O que eu posso fazer pra melhorar a entrega da próxima vez? Ou fazer um questionário. Chegou no prazo? Você gostaria que chegasse diferente? A embalagem? Qual é a sua opinião? Então, acho que aprender a fazer boas perguntas faz diferença também.